Olá, meninos, tudo bem? A nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades que começam na página 52 do módulo 3, sobre os tipos de argumentos. Lembrando que nós estudamos 4 tipos de argumentos, tá? Mas que existem inúmeros outros. Argumento nada mais é do que as palavras, as situações que eu apresento para provar a minha ideia, para provar a minha tese num texto argumentativo. Então, tudo que eu paro e penso assim, isso, dessa forma, vai provar o que eu estou dizendo, é um argumento, tá? Os mais comuns são esses 4 que a gente estudou, tá bom? Eu dou exemplo, eu trago dados estatísticos, eu cito causa e consequência, e eu faço uma citação. São os mais comuns, mas a gente ainda pode fazer uma trajetória histórica, a gente ainda pode fazer simulação, a gente ainda pode contar uma história, fazer uma narração, e por aí vai, tá bom? Então vamos à correção das atividades. Página 52, questão 1. Releia um trecho do artigo de opinião estudado na leitura 2. Muitos fatores podem ser responsáveis por instabilidade em uma amizade. Distância física, distância emocional, gostos diferentes, indisponibilidade constante, sensação de unilateralidade, cobranças, brigas e por aí vai. Nesses casos de instabilidade, é normal sentirmos vontade de dar um tempo. Deixa eu pegar já o lápis para a gente riscar o que precisa. Se nós observarmos aqui, tudo isso que vem depois dos 2 pontos está explicando, especificando melhor quais são esses fatores que atrapalham uma amizade, né? Então, se a gente pensar na gramática, o que nós temos aí é um aposto enumerativo. Eu peguei uma expressão, fatores, né? E desmembrei em várias outras, tá? Então, é uma forma de argumentação também? É. Na gramática, chamado de aposto. No caso do texto argumentativo, seria que tipo de argumento? Por exemplificação. Então, quando eu pergunto na letra A, que recursos a autora empregou para contextualizar o assunto e apresentar suas ideias, ela usou exemplificação. Na letra B, como esse recurso foi apresentado no texto? Agora a gente usa o que a gente aprendeu na gramática, por meio de uma enumeração, ou porque a autora foi citando os inúmeros fatores que prejudicam a amizade. Tá? C. Qual é a importância desse recurso em um texto argumentativo? Né? Qual a importância de se usar exemplos ao argumentar? Eu acabo deixando o texto mais informativo e, como tal, mais concreto, que ganha mais credibilidade por parte do leitor. Quando eu vou só trazendo ideias, conceitos, coisas abstratas, parece que eu não sei direito o que eu estou falando. Quando eu faço uma ideia, afirmo uma coisa e logo depois eu trago um exemplo concreto, aí eu dou mais credibilidade, eu deixo o meu leitor mais seguro para acreditar no que eu estou dizendo, tá bom? Questão 2. Leia um trecho de uma reportagem sobre a quantidade de jovens na escola. A taxa de atendimento de crianças e jovens na escola aumentou 4,7 pontos percentuais desde 2005, atingindo 94,2% em 2015. O índice, no entanto, ainda é insuficiente para alcançar a meta 1 do Todos pela Educação para esse ano, que era de 96,3%.
e a universalização determinada constitucionalmente para ser atingida até 2016. Então, eu tenho aqui, né, uma informação, toda ela comprovada através de números, né? São dados estatísticos. Tá? Letra A. Que dados são apresentados sobre o assunto em questão? Para responder essa letra A, a gente vai partir disso aqui, ó. O aumento de 4,7 pontos percentuais no número de jovens e crianças na escola. Tá bom? Então, aumento de 4,7% na quantidade de jovens e crianças na escola. Letra B. Caso o autor não tivesse incluído esses dados, esses números, a informação teria o mesmo efeito para o leitor? Não. Com os números, o leitor fica mais convencido do argumento do autor, né? Esses dados dão também uma credibilidade maior. Não é só a minha opinião, não sou só eu que escrevi o texto, que acho que teve um aumento, mas não suficiente. Os números estão mostrando. Ok? 3. O trecho a seguir comenta o excesso de tecnologia na adolescência. Segundo o psiquiatra Fábio Barbirato, existem adolescentes com comportamentos dependentes, mas o que acontece na maioria das vezes, quando os filhos usam muita tecnologia, é a falta de limite dos pais. O computador acaba sendo uma babá eletrônica para as crianças. O pai pode estar cansado do trabalho, mas precisa reservar um tempo para o filho. Letra A. Então, tá vendo que aqui, né, o trechinho inteiro são as ideias do Fábio Barbirato, que é o psiquiatra. Mas aqui ele cita literalmente as palavras desse especialista em comportamento infantil. Tá? Então, letra A. De acordo com o trecho, o que normalmente motiva a dependência tecnológica dos adolescentes? A falta de limite dos pais. Né? Ou seja, os pais não impõem limite, não determinam quanto tempo, de que horas até que horas, e assim por diante. Tá? B. Com que objetivo foi apresentada a citação do psiquiatra Fábio Barbirato? Para dar mais credibilidade ao texto. Se eu trago a opinião de um especialista, eu reforço o que eu estou dizendo. Então, letra C, para dar mais credibilidade ao texto. Letra C. Você concorda com a opinião apresentada pelo psiquiatra? Explique. Bom, você pode concordar ou não concordar. Para quem concorda com ele, que realmente as pessoas estão ficando cada vez mais viciadas, que os pais deviam ter um pouquinho mais de controle com relação ao uso das tecnologias pelos filhos, vocês vão dizer que sim, tá? Pois realmente os jovens estão usando muito a tecnologia e os pais não estão controlando. Para quem acha que não, vai ter que pensar em uma boa resposta. Eu não acho que não nunca, tá? Para mim, realmente, o uso das tecnologias, não só pelos jovens e pelas crianças, mas por todas as pessoas, passou dos limites, né? Passou dos limites porque quando criança os pais não impõem esses limites. Passou dos limites porque estão cobrando da gente uma vida conectada cada vez maior. Se alguém te manda uma mensagem pelo WhatsApp e você não responde na hora, a pessoa fica brava, fica preocupada. Então, quer dizer, estão cobrando a gente conectado cada vez mais, tá? Mas quem acha que não, pode dizer que não concorda com o psiquiatra, porque os pais não precisam controlar os filhos, com o tempo vão aprender a usar sozinhos pelo tempo necessário. Poderia ser uma resposta.
né? Não porque se os pais deixam os filhos muito tempo na frente do computador, é porque eles realmente precisam. Não tem como estar com os filhos o tempo inteiro. É outra resposta possível, tá? Então, tentem ver mais ou menos aí qual é a ideia de vocês, sim ou não, e por quê. 4. Agora leia os trechos a seguir que falam sobre algumas características dos adolescentes. O estudante Lucas Barbosa Turcano disse que hoje em dia assiste bem menos à televisão do que costumava ver antigamente. O que acontece é que hoje em dia a gente tem serviços como a Netflix. Podemos baixar filmes na internet de graça. Então, está mudando muito a forma que nós assistimos a TV. Antes tínhamos a TV aberta, aí veio a fechada. Agora a gente tem as várias formas de mídia, de assistir conteúdo, e na minha opinião o mesmo pode ser transmitido para o jornal. Antigamente ele era em papel e hoje ele é lido praticamente todo pela nossa geração na internet. Texto 2. Em outras palavras, nessa fase, o jovem é governado por um cérebro onde os sentimentos ganham grande intensidade e a razão fica em segundo plano. Esse é o motivo pelo qual, entre outras coisas, eles sempre buscam atividades que causem emoções fortes, sem analisar o risco a que estão se submetendo. Nos jovens, a parte cerebral usada para pensar adiante do ato não está totalmente desenvolvida ou completamente conectada às estruturas que processam as emoções. Então, elas não passam pelo filtro racional. É como ligar o motor de um carro sem um motorista devidamente qualificado ao volante, disse a Isto É o psicólogo americano Lawrence Steinberg, da Temple University e autor do livro 10 Princípios Básicos para Educar os Filhos. Então, aqui a argumentação dele não é, por exemplo, não é, tá? Ele vai citando, mas ele acaba fazendo uma comparação. Nos dois textos existe essa comparação. Vamos lá. Letra A. Nos trechos acima são feitas comparações a que elas se referem. Então, lá no texto 1, a comparação ocorre entre as diferentes formas de se acessar a televisão hoje em dia, tá? Então, no texto 1, compara-se as diferentes formas de se acessar a televisão. No texto 2, comparam-se a parte cerebral ou funcionamento cerebral do jovem com um motorista sem experiência, tá? Então, compara-se o funcionamento da mente do jovem com um motorista sem experiência. Letra B. Uma comparação pode ser feita apontando dados que se assemelham ou que se diferenciam. Eu posso aproximar, eu posso distanciar ou eu posso mostrar as duas coisas, tá bom? De que forma acontece a comparação nesses trechos? No texto 1, a comparação é por diferença, tá? Então, no texto 1, a comparação é pela diferença. Ele mostra as diferentes formas de se ver televisão. No texto 2, a comparação é pela igualdade, ou seja, eu estou igualando a inexperiência do jovem com a inexperiência do motorista. Tá? Então, texto 1, a comparação é pela diferença. Texto 2, a comparação é pela igualdade. Ok? 5. Leia o trecho de uma reportagem sobre o uso da internet pelos jovens. O trabalho foi realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, através do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Usam a internet, segundo o estudo, 23,7 milhões de crianças e adolescentes. Estão desconectados 5,9 milhões de jovens,
sendo que desses, 3,4 milhões nunca tiveram contato com a rede. Os maiores percentuais de uso entre os 9 e 17 anos de idade são registrados no Sul, 90%, e no Sudeste, 88%. No Norte, o índice cai para 56%. Eu fiquei admirada, achei que fosse menos. E no Nordeste, para 71%. No Centro-Oeste, o percentual é de 85%. Letra A. Conforme as informações apresentadas, qual é a quantidade de crianças e adolescentes que usam a internet no Brasil e quantas não utilizam? É só copiar os dados aqui em cima, tá? 23,7 milhões de crianças e adolescentes usam. 5,9 milhões não usam, tá? Então, 23,7 milhões usam, 5,9 milhões não usam. B. Qual região apresenta a maior quantidade de usuários da internet? Região Sul. Então, quem tem a maior quantidade de usuários? Região Sul. E qual apresenta a menor quantidade? Região Norte. Isso já deixa bem claro como as diferenças geográficas, econômicas, culturais e sociais no nosso país, né? A distância. Então, quem usa mais o Sul, quem usa menos o Norte. C. Explique no quadro a seguir como os tipos de argumentos descritos são utilizados na reportagem. Tá? Nessa daqui. Então, a gente tem dados e tudo mais. Então, vamos lá. Dados estatísticos. Percentual por região, quantidade de crianças e adolescentes que usam a internet. Então, a gente vai citar o percentual e a quantidade. Então, os dados estatísticos aparecem mostrando o percentual por regiões e a quantidade de crianças e adolescentes que usam a internet. A citação de autoridade. A reportagem utiliza dados da instituição Comitê Gestor da Internet, ou a reportagem cita o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E a comparação, o texto compara o uso da internet nas diferentes regiões. Quando eu falo que o Sul usa muito e o Norte quase não usa, eu estou comparando as duas regiões. Tá? Então, a comparação aparece quando o texto compara o uso da internet nas diferentes regiões do Brasil. Ok, meninos? Bom, por hoje ficamos aqui. Até uma próxima oportunidade. Lembrem-se de argumentar sempre, tá? A gente está sempre tendo que mostrar a nossa opinião para as pessoas. Façam isso com respeito, com educação. Mostre a sua opinião, aceite a opinião do outro, mesmo que você não concorde, mas lembre-se, opiniões diferentes existem e precisam existir, ok? Até uma próxima oportunidade. Beijos.